The Witness, lançado pela Tecla Inc. em 2016, é um jogo de exploração em primeira pessoa ambientado numa ilha misteriosa repleta de quebra-cabeças. À primeira vista, parece só um jogo de labirintos sem diálogo, mas o jogo ele se revela uma experiência quase meditativa, onde cada puzzle carrega uma lição. A crítica o saudou como um marco na concepção de videogames como arte, justamente porque ele transmite ideias profundas sem usar palavras. Em vez de narrativa explícita, The Witness usa a jogabilidade e ambiente para contar sua história, permitindo que cada jogador extraia o seu próprio significado. Os puzzles de The Witness são surpreendentemente simples na sua mecânica básica. Você posiciona um cursor num painel e desenha uma linha contínua de um ponto inicial até o final, seguindo umas regras implícitas, como por exemplo não cruzar a própria linha. Resolver cada painel abre portas, eleva plataformas ou até desbloqueia novas áreas da ilha. Cada região, por exemplo, a floresta, o deserto, o pântano, montanha e por aí vai, introduz gradualmente novas regras, formas que você tem que separar, cores que você tem que organizar, sombras que você tem que acompanhar, sem jamais explicar em texto. O jogo não fala com você diretamente. Em vez disso, ele ensina por descoberta, entregando ferramentas, como pistas visuais e luminosas, para que o próprio jogador decifre as regras. Nesse processo, o criador Jonathan Blow procurou provocar epifanias. Como ele mesmo disse, ele passou anos tentando criar situações onde você passa de não entender algo para entender. Em outras palavras, o jogo ele é construído para gerar aquele clímax de insight, o famoso momento ahá, em cada quebra-cabeça. Diferentemente de puzzles convencionais, o objetivo não é só te fazer sentir inteligente ao completar a tarefa, mas sim transmitir a sensação de maravilha por você ter um novo entendimento. Segundo o Blow, The Witness trata de destronar a linguagem como nosso modo principal de expressão, mostrando ideias por meio da própria ação de jogar. As telas labirintos são só um template para dar lugar às ideias. O que realmente importa é o pulo de compreensão que ocorre na mente do jogador. Cada puzzle, por mais abstrato que pareça, simboliza um caminho que a gente leva no processo de aprender e conhecer o mundo. Aqui nesse vídeo a gente vai dissecar todos os puzzles, metáforas e os segredos de The Witness, e o que cada coisa esconde. Embora o jogo não tenha diálogo direto, os logs de áudio que você acha escondidos pela ilha revelam seus temas filosóficos. I am standing on the threshold about to enter a room. It is a complicated business. In the first place, I must shove against an atmosphere pressing with a force of 14 pounds on every square inch of my body. I must make sure of landing on a plank, traveling at 20 miles a second around the sun. A fraction of a second too early or too late, the plank would be miles away. I must do this whilst hanging from a round planet head outward into space and with a wind of ether blowing at no one knows how many miles a second through every interstice of my body. The plank has no solidity of substance. To step on it is like stepping on a swarm of flies. Shall I not slip through? No. If I make the venture, one of the flies hits me and gives me a boost up again. I fall again and am knocked upwards by another fly, and so on. I may hope that the net result will be that I remain about steady, but if, unfortunately, I should slip through the floor or be boosted too violently up to the ceiling, the occurrence would be not a violation of the laws of nature, but a rare coincidence. These are some of the minor difficulties. I ought really to look at the problem four-dimensionally as concerning the intersection of my world line with that of the plank. Then again, it is necessary to determine in which direction the entropy of the world is increasing in order to make sure that my passage over the threshold is an entrance, not an exit. Verily, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a scientific man to pass through a door. And whether the door be barn door or church door, it might be wiser that he should consent to be an ordinary man and walk in, rather than wait till all the difficulties involved in a really scientific ingress are resolved. Arthur Eddington, 1927.
você encontra fitas com trechos de pensadores reais, por exemplo, cientistas, filósofos e artistas, que refletem sobre conhecimento, percepção e a busca da verdade. Por exemplo, uma gravação mostra Albert Einstein afirmando que só se dedicaria à comunidade dos verdadeiros buscadores. Em outra, houve Bertrand Russell, Douglas Hofstadter e outros insistindo na importância da curiosidade cética. A ideia central do jogo, da gente ser testemunha da nossa própria mente e do mundo físico, é sintetizada assim. The Witness é sobre como os humanos obtêm ou constroem conhecimento sobre o mundo e sobre a relação entre nossas experiências conscientes, em primeira pessoa, e o mundo objetivo descrito pela ciência. Essa premissa é refletida em vários enigmas. Tem painéis sem pistas óbvias que só são solucionados se a gente observar o ambiente. Por exemplo, um painel transparente enquadra um contorno de rochas no mar, que é só traçar esse contorno para completar o circuito. Outro obriga o jogador a notar sombras ou distorções no cenário. Esses momentos reforçam o tema da percepção. Às vezes, a resposta só se revela quando a gente muda o nosso ponto de vista. Além disso, a jogabilidade em si ela é propositalmente solitária e contemplativa. Blow explica que as gravações de áudio foram desenhadas para criar um sentimento de solidão num espaço bonito, incentivando cada jogador a explorar e montar a própria narrativa no seu ritmo. Cada enigma foi projetado para ser significativo dentro do contexto do jogo, não só um desafio qualquer. Isso lembra jogos clássicos do gênero como Myst, onde descobrir o significado dos puzzles é a própria narrativa. Em resumo, The Witness usa sua mecânica de linhas no painel, observação do ambiente, cores e simetria como metáforas para a busca do entendimento. Ele torna a gente testemunhas de como a gente mesmo pensa. Como um crítico resumiu, o jogo transforma cada sala e cada enigma num museu imersivo de ideias conectadas, que convidam o jogador a contemplar percepções, livre-arbítrio, racionalidade e a própria natureza da consciência. Além dos temas principais, o jogo está recheado de segredos escondidos para os jogadores curiosos. Fica aqui alguns destaques. Tem um enigma ambiental na entrada do castelo. Quando o sol está alinhado com um poste branco, você pode clicar nele e resolver como se fosse um painel. Isso faz o portão se transformar numa casa secreta. Entrar nela ativa um final alternativo do jogo. Vou deixar aqui para vocês um vídeo rapidinho para vocês verem como é.
No fundo da fábrica de vidro tem um castelo de areia feito às pressas. Na verdade é uma referência clara a Braid, que é outro jogo do Jonathan Blow. Isso no caso seria um easter egg auto-irônico do jogador, colocar um easter egg de um outro jogo no jogo que ele fez. Nas ruínas da vila, também perto do ponto inicial, tem atrás de um arbusto uma estátua de um cachorrinho deitado em cima de um travesseiro. Na verdade, não tem muito significado nesse easter egg, mas ele parece mais um observador da cena, sabe? Olhando tudo o que acontece naquela cidade com as pessoas de pedra. Diversos locais da ilha revelam imagens surpreendentes quando se vê isso de um ângulo específico. Por exemplo, nas águas espelhadas da Ilha da Simetria parecem que tem dois peixes nadando, mas é só o reflexo das raízes retorcidas da árvore vermelha. Em outra parte, uma estátua feminina e uma estátua quebrada formam a silhueta de duas pessoas dando as mãos quando alinhadas corretamente. Tem muitas curiosidades assim, como personagens misteriosos, figuras animais, símbolos religiosos e por aí vai, disfarçados no cenário. Além disso, muitos fãs descobriram outros easter eggs, como sombras que formam rostos ou símbolos, um octópode de areia na praia e até puzzles opcionais extras. O próprio diálogo do jogo, final, você pode voltar para casa agora, só é ouvido se todos os puzzles serem concluídos, fazendo desse também um tipo de segredo só para quem é mais dedicado. Em resumo, The Witness é muito mais que uma coleção de quebra-cabeças bonitos. É uma reflexão interativa sobre como a gente compreende o mundo. A ilha paradisíaca do jogo, os desafios convidam o jogador a observar, aprender e questionar. Cada mecanismo do jogo, das linhas que a gente traça nos painéis até as sombras que a gente encontra, servem de ponte para ideias filosóficas sobre o conhecimento, a verdade e a nossa própria consciência. A star at dawn. A bubble A bubble in a stream. in a stream. A flash of lightning in a summer A cloud. flash of lightning in a summer cloud.
phantom. A phantom. Phantom. A phantom. And a dream. And a dream. And a dream.